positividade tóxica é quando você acha que ignorando todos os sentimentos ruins, seus traumas, lembranças ruins, você vai viver melhor. Então são aquelas pessoas que literalmente jogam para debaixo do tapete as suas dores, os seus sofrimentos, como se fosse assim, se eu não falar disso, isso não me atinge. Se eu não mexer nesse vespeiro, eu não serei. Exatamente. Como tem gente assim, né? Nossa. Até porque a gente vive numa sociedade meio de ostentação. E as pessoas ostentam alegria, ostentam bem-estar, ostentam bens materiais que nem sempre têm, né? E essa positividade tóxica tem se tornado muito recorrente. É como se fosse uma anestesia, né? Eu acho que é mais, eu acho que é um fake news, assim, no sentido, tipo assim, eu vou posar de ganhadora. Você não pode ser loser, você não pode ser um perdedor da sociedade. E achando que agindo assim, todos os problemas que a pessoa teve vão ser apagados, assim, como se a gente pudesse apagar nosso passado, apagar nossas dores. Isso me lembra muito aquele filme Matrix, né? Que a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula azul era como se as pessoas continuassem acreditando que fazendo tudo que a sociedade coloca, né? Tipo assim, você vai ter um emprego, você vai ter um carrinho, você vai usar a grife tal, você vai ter status e você vai ser feliz. E a pílula vermelha te dava a oportunidade de ver que a gente não é uma manada que sai reproduzindo comportamentos numa fórmula de felicidade. Que a felicidade individual de cada um passa por lucidez, passa por conhecimento, passa por trabalhar nossas dores, por nos fazermos pessoas melhores e não anestesiadas com o que a sociedade coloca como padrão, né? Um script, faz isso que você vai ser feliz. Então, eu acho que tem muita gente praticando essa positividade tóxica. Eu estou achando que tem muita gente tomando a pílula azul. E quando ela vai acabando o efeito, começa a ver uma realidade que não é a real e realmente vai deprimindo e aí começa o sofrimento. Eu acho que o sofrimento humano, ele não é uma questão de que você fracassou. Ele é um processo que tem que ser vivido. Não existe você não ter tristeza, porque assim, a gente hoje tem eu vejo muita gente falar de tristeza como se fosse depressão. Tristeza é normal, o ser humano tem que passar por momentos de tristeza. É na tristeza que eu me recolho, que eu reflito, que eu vejo os meus reais valores. Exatamente, eu não posso viver numa festa o tempo todo me distraindo, né? Com fogos de artifício, com bebidas, com drogas, porque uma hora isso não se sustenta. Porque é pílula azul, não se sustenta. Eu lembro bem até daquele filme Divertidamente, é um filme para criança, que eu acho que desde criança a gente já tem que viver e tem que frustrar, tem que sentir a tristeza, né? Eu acho assim que me causa um pouco de indignação, por exemplo, ver crianças reproduzindo tão novas padrões dos adultos. Né? Tem essa coisa de botar a criança vestida igual o pai, igual a mãe. Eu acho isso um crime, assim, sinceramente, porque a criança, ela precisa passar pelas suas escolhas, ela precisa chorar, ela precisa cair, ela precisa levantar, ela precisa se construir dela. Exatamente, que não tem como a gente fazer isso por ela. Então, não é à toa, eu acho que essa positividade tóxica é uma coisa que virou como se fosse um bordão dos nossos tempos. Você tem que ser assim, aparentar isso, fazer isso. Não é à toa que a gente tem uma epidemia de depressão, uma pandemia. Eu acho que é tão interessante, numa época de pandemia, que está todo mundo com medo do coronavírus, a gente teve um aumento de 80% de depressão. A gente teve um aumento, mais ou menos, a gente triplicou o número de suicídios. Isso é uma pandemia. Não visível, talvez invisível, mas que as pessoas não estão se dando conta. Então essa coisa assim, isso é ótimo, isso vai ser maravilhoso. Tudo é ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que reconhecer que existe um momento de tristeza, a gente tem que dar vazão a isso. Não tem problema nenhum a gente ficar um dia em casa quietinho, refletindo as coisas. Não tem problema nenhum a gente não querer ir numa festa, porque a gente fala, nossa, vai ficar em casa, você não vai, hoje é sábado à noite.
Ok, é sábado à noite. Como o teu cérebro não sabe que tempo é. O teu cérebro ele quer buscar uma estabilidade, ele quer buscar uma segurança, ele quer buscar uma felicidade. E isso só o conhecimento, o autoconhecimento e a gente passando por dores. As dores são necessárias. Inevitavelmente são necessárias. Então, é muito normal a gente querer ficar em casa. Não precisa... Eu não estou dizendo, tipo assim, que se você fica em casa o tempo todo e não sai porque está péssimo, aí já é uma coisa. A positividade tóxica é essa incapacidade que a gente está tendo hoje de ver o outro mais recluso, de ouvir o sofrimento do outro. A gente fala, não pensa nisso, não fala isso, sabe? Tipo assim, deixa eu falar. A gente não pode mergulhar na tristeza, a gente não pode gozar com a tristeza, mas a gente tem que ter a tristeza para ser o contraponto do momento de alegria. Se eu não tenho um momento de reflexão ou de tristeza, eu não curto tão bem o meu momento de alegria. É luz e escuridão. Eu preciso sempre do contraponto.